Eu me chamo Carlos, sou de Santa Catarina, e isso aconteceu comigo e com 3 companheiros de serviço numa viagem para montar um galpão pré-moldado numa cidadezinha do interior de São Paulo. Nosso trabalho era pesado, daqueles que exigem força bruta e precisão milimétrica. Geralmente 3 equipes se revezam na construção. Uma faz a fundação, escavando a terra seca e construindo a base onde será montado os pilares. Outra monta os pilares, erguendo colunas de concreto que parecem torres inabaláveis. E a última cuida do telhado, instalando chapas metálicas que rangem sob o sol escaldante. Eu, o Valdir, que era natural do Paraná e tinha aquele sotaque arrastado que sempre nos fazia rir, o Vitor, de Pernambuco, com sua energia incansável e histórias de praias distantes, e o Anderson, de Santa Catarina, que além de ser o nosso caminhoneiro experiente, era o operador habilidoso do muque guindaste que levantava cada coluna como se fosse uma pena, fazíamos a montagem dos pilares. Anderson manejava aquela máquina com maestria, seus braços tatuados tensionando enquanto controlava o muque que erguiam toneladas de peso. Saímos de Santa Catarina às 7 horas da manhã, com o sol ainda tímido no horizonte, pintando o céu de tons alaranjados. Nossa carreta, uma fera de metal carregada até o limite com pilares pesados de concreto armado, rangia e balançava a cada curva, forçando-nos a avançar devagar pelas estradas sinuosas. Calculávamos cerca de 18 horas de viagem até a obra, com paradas obrigatórias para checar os pneus e evitar acidentes nas descidas íngremes. O ar dentro da cabine era abafado, misturado com o cheiro de diesel e suor, e conversávamos para espantar o tédio, contando piadas velhas e relembrando empregos passados. Quando o ponteiro do relógio apontou 19 horas, ainda estávamos na estrada interiorana de terra vermelha que serpenteava como uma cobra entre morros cobertos de vegetação densa. Fomos parando devagar, as rodas da carreta afundando levemente no solo macio, levantando nuvens de poeira avermelhada que pairavam no ar como fantasmas, enquanto o calor opressivo de novembro castigava o chão. Paramos em um restaurante rústico que encontramos à beira da estrada, um barracão de madeira velha com telhado de zinco enferrujado, iluminado por lâmpadas fracas que piscavam como olhos cansados. O cheiro de carne grelhada e feijão cozido nos atraiu como um imã, e estávamos famintos depois de horas mastigando apenas sanduíches secos. Jantamos ali, devorando pratos generosos de arroz, feijão e bife acebolado, regados com refrigerante gelado que escorria gotas de condensação pelas garrafas. Na saída, com as barrigas cheias e o cansaço começando a pesar nos ombros, perguntamos ao dono, um homem idoso de bigode grisalho e olhos desconfiados, se havia hospedagem ou hotel barato na região. Ele olhou para nós por um longo momento, como se estivesse avaliando intrusos, balançou a cabeça devagar e disse, seco, com uma voz rouca que ecoava como um eco distante: "Aqui não tem nada disso não, só mato e estrada, nada além de sombras e silêncio." Conformados, mas com um leve desconforto no peito, voltamos à carreta. O motor ronronou ao ligar e rodamos mais 1 hora pela estrada poeirenta, os faróis cortando a escuridão como lâminas, iluminando árvores retorcidas que pareciam garras estendidas. Finalmente, avistamos um posto de combustível desativado, com um amplo estacionamento de terra batida ao lado, coberto por uma camada fina de mato ralo. O posto, todo de concreto cinzento e rachado, exibia rachaduras profundas como veias expostas, e letreiros apagados e desbotados pelo tempo. Dava para ver que estava fechado há muitos anos, talvez décadas, abandonado ao vento e à chuva. Silêncio absoluto reinava ali, quebrado apenas pelo zumbido distante de insetos noturnos. Em toda a volta, somente mata fechada, densa e impenetrável, e a estrada empoeirada, por onde às vezes passava um carro solitário a cada hora, seus faróis piscando como olhos fugidios na noite. Anderson encostou a carreta no meio do estacionamento, o motor ao desligar, deixando um silêncio opressivo cair sobre nós. Na cabine ficaria o motorista, dormindo em seu dormitório interno, um cubículo apertado com um colchão fino e cheiro de óleo. Victor escolheu esticar-se nos próprios bancos,
reclinando o assento e cobrindo-se com um casaco velho. Eu e Valdir decidimos improvisar um acampamento debaixo da carroceria. Trouxemos colchões e roupa de cama que levaríamos para o galpão da obra, onde dormiríamos durante a montagem, e montamos nossas camas improvisadas sob a estrutura metálica, com lençóis puídos e travesseiros amassados. Era uma noite quente de lua cheia, o ar úmido colando na pele, mas soprava uma brisa fresca que aliviava o calor, carregando consigo o cheiro terroso da mata e um sussurro distante de folhas farfalhando. Nós 4 nos sentamos à luz prateada do luar que banhava o chão como um véu fantasmagórico, conversando e compartilhando uma garrafa de aguardente barata, que ia de mão em mão, queimando a garganta e aquecendo o sangue. Ríamos alto, trocando histórias exageradas de aventuras passadas. Victor contava sobre pescarias perigosas no Nordeste, Anderson ria de acidentes com guindastes que quase o mataram, e Valdir falava de noites em estradas assombradas no Paraná. O álcool nos deixava leves, mas o cansaço nos rondava como uma sombra. Foi quando ele apareceu, surgindo da escuridão como um espectro materializado. Um homem magro e alto, de olhos profundos e sombrios que pareciam poços sem fundo, expressão fechada como uma porta trancada, surgiu do nada, emergindo das bordas da mata. Usava calça jeans desbotada e suja de terra, camisa xadrez rasgada nas mangas e botas gastas por cima da calça, como se tivesse andado por trilhas esquecidas. Em uma das mãos sustentava um pedaço de madeira surrada, grosso como um braço, como um cacetete improvisado. Aproximou-se com passos lentos e deliberados, o cascalho rangendo sob suas botas, olhando com desdém para nós, como se fôssemos invasores em seu território sagrado. "Me chamo Manuel", anunciou, voz rouca e arrastada, como se as palavras saíssem de uma garganta corroída pelo tempo. "Sou o guarda deste posto. Cuido dele há mais de 18 anos, mesmo depois do fechamento." Seu tom era autoritário, carregado de uma ameaça velada, como se tivesse poder para nos afastar dali com um simples gesto. Parou a poucos metros, o luar iluminando seu rosto enrugado. "Não é lugar para dormirem", avisou, os olhos fixos nos nossos, perfurando como agulhas, e continuou, baixando a voz para um sussurro conspiratório. "Inventou que no mato, vez ou outra, aparece uma onça grande, com presas que rasgam carne como papel." Sabíamos que tudo ali era mato. Não havia cercas, casas, nem luz além do luar prateado que dançava nas folhas. Desconfiamos da história, um calafrio sutil percorrendo nossas espinhas, mesmo sabendo que era comum escutar relatos de avistamentos de onças naquela região remota, onde a civilização mal chegava. Mas estávamos cansados, os corpos doendo de horas na estrada, meio bêbados da aguardente que nublou nossos julgamentos, e com nossas camas prontas debaixo da carreta, o conforto improvisado nos ancorando ao chão. Afastamos o alerta como bobagem, uma lorota de um velho solitário. Manuel bufou, um som gutural que ecoou na noite. "Então tá, eu avisei. Quem avisa, amigo é." Seus olhos brilharam por um instante, como se guardassem um segredo sombrio, antes de virar-se e desaparecer na escuridão em direção ao posto abandonado, seus passos se perdendo no breu. Anderson, com deboche na voz, sussurrou, rindo baixinho: "É cada maluco que me aparece. Provavelmente um ermitão louco vivendo de fantasmas." Nós rimos nervosamente, mas um desconforto pairava no ar, como uma névoa invisível. Exaustos, fomos dormir. Victor e Anderson subiram para a cabine, o metal rangendo ao fecharem as portas. Eu e Valdir nos acomodamos sob o chassi, o chão duro sob os colchões, o cheiro de borracha e óleo nos envolvendo. A brisa e o luar nos embalaram, mas meu sono era inquieto,
povoado por sonhos fragmentados de sombras se movendo na mata. Não sei se dormimos minutos ou horas, o tempo se dissolve na escuridão. De repente, um uivo estridente ecoou no meio da mata, um som primal e aterrorizante que cortava o ar como uma lâmina afiada, seguido por um grunhido profundo, gutural, que gelou nossos ossos até a medula, fazendo o coração disparar como um tambor enlouquecido. Despertamos num sobressalto, os olhos arregalados no luar, que agora parecia sinistro, iluminando o mundo em tons de prata fria. O ar estava carregado de um cheiro musgoso, animalesco, como de pelo molhado e terra úmida. Do meio do mato emergiu uma criatura enorme, inicialmente parecendo um cachorro colossal do tamanho de um urso, com pelos eriçados e olhos amarelos que brilhavam como brasas no inferno. Corria em nossa direção com passadas pesadas, o chão parecia tremer sob seu peso, folhas e galhos estalando como ossos quebrados. Mas ao chegar perto, ergueu-se em duas patas traseiras e ficou em pé, como um homem deformado e grotesco, sua silhueta se estendendo contra o luar, revelando uma forma híbrida e abominável. Fungava e rosnava, o bafo quente e fétido alcançando-nos, carregado de um odor de decomposição e sangue velho. Paralisados de medo, sabíamos que era um lobisomem, mesmo sem acreditar nessas lendas antigas que nossos avós contavam ao redor de fogueiras. Mas ali, na carne e no pelo, o monstro era real, uma encarnação do terror primordial. Ficamos paralisados, o suor frio escorrendo pelas costas, os músculos travados pelo pavor absoluto. O monstro era colossal, coberto por uma pelagem desgrenhada e escura, com presas amareladas expostas num focinho alongado, babando saliva espessa que pingava no chão. Seus olhos injetados de fúria selvagem fixavam-se em nós como predadores famintos. Em seguida, abaixou o tronco com um estalo de vértebras, esticando um braço peludo e musculoso, terminando em dedos longos e retorcidos, com garras afiadas como lâminas de navalha, cintilando sobre o luar. Num golpe súbito, rápido como um raio, agarrou a perna de Valdir e cravou as garras na panturrilha, rasgando carne e músculo com um som úmido e nauseante. Valdir gritou de dor, um berro agonizante que ecoou pela noite, ecoando como um lamento dos infernos, enquanto tentava segurar-se num pneu da carreta, os dedos escorregando na borracha. Eu tentei segurá-lo pelos braços, minhas mãos tremendo, o pânico cegando minha visão, mas a força da criatura era sobrenatural, puxando-o cada vez mais para dentro do mato escuro, folhas engolindo sua forma, debatendo-se. Num instante de desespero puro, Anderson saltou da cabine como um guerreiro possuído, empunhando a alavanca de aço pesada que usávamos no trabalho para ajustar os pilares, o metal frio brilhando no luar. Seus olhos estavam selvagens, o rosto contorcido em uma mistura de raiva e terror. Desferiu um golpe com força total, o ar sibilando com o movimento, mirando a cabeça da criatura. Errou por pouco. O impacto acertou a perna traseira, e o som de osso quebrando ecoou na noite como um trovão seco, seguido por um estalo úmido de tendões rasgando. O lobisomem soltou Valdir com um uivo agudo e grunhido que fez nosso sangue gelar, um som que parecia vir das profundezas do abismo, ecoando pela mata e fazendo pássaros noturnos fugirem em pânico. A criatura recuou, mancando, seus olhos flamejantes fixos em nós por um último momento de ódio puro, antes de mergulhar de volta no interior da mata, deixando um rastro de sangue no chão poeirento. Trancamo-nos na cabine, o metal rangendo ao batermos as portas, nossos corações martelando como se fossem explodir. Improvisamos um curativo de emergência na perna ensanguentada de Valdir com uma camisa rasgada, o tecido encharcando-se de vermelho escuro enquanto ele gemia de dor, o rosto pálido como a lua. Ficamos ali, respirando com dificuldade, o ar dentro da cabine sufocante, cheirando a medo e sangue, até o amanhecer lento e misericordioso.
Anderson dizia estar cansado demais para dirigir, sua voz trêmula traindo o trauma, mas ninguém conseguiu pregar o olho. Os uivos ecoavam em nossas mentes e cada farfalhar de folhas nos fazia pular. Com o primeiro clarão do sol, recolhemos nossas camas em silêncio, o ar da manhã carregado de um silêncio opressivo. Partimos rumo à cidade da obra. Enquanto partíamos, virei o rosto para o retrovisor e vi Manuel saindo do mato, mancando pesadamente, apoiado em seu cacetete de madeira, o rosto contorcido em uma careta de ódio. Seus olhos encontraram os meus por um instante e um calafrio glacial percorreu minha espinha, como se ele soubesse que eu sabia. Só eu parei para olhar. Não ousei comentar com os outros, o segredo queimando em meu peito como uma brasa. Mas eu tive a certeza absoluta de que o lobisomem era ele, o guarda solitário carregando uma maldição antiga nas veias. Passamos a semana inteira montando o galpão, o sol impiedoso queimando nossas peles enquanto erguíamos pilares sobre o guindaste rangente. No primeiro dia, Valdir teve febre intensa, ardiam-lhe os olhos como se estivessem em chamas e doíam-lhe os ossos como se fossem quebrados um a um. Seu corpo tremia incontrolavelmente, suores correndo como um rio, e ele murmurava incoerências sobre sombras e uivos. Planejamos levá-lo ao hospital mais próximo, o pânico nos olhos de todos, mas na manhã seguinte ele acordou como se nada houvesse ocorrido, sua febre evaporada como orvalho ao sol. Inexplicável. Um milagre sombrio que nos deixava inquietos. Quando tomamos banho depois de um dia duro de trabalho sob chuveiros frios em um barracão improvisado, notei as feridas na panturrilha de Valdir, profundas, como sulcos cavados por garras demoníacas, mas já quase cicatrizadas, a pele se fechando de forma sobrenatural, deixando apenas marcas rosadas que pareciam ter sido feitas há anos atrás. Aquilo não era normal. Feridas assim levariam semanas para sarar e anos para se fecharem completamente, mas ali estavam, curadas como por magia negra. Durante a semana, ele também mudara. Passava horas olhando para a lua cheia que subia no céu noturno, pensativo, os olhos vidrados em um transe hipnótico, algo que nunca fizera antes. Seu riso era forçado e, à noite, eu o ouvia se remexer no sono, murmurando grunhidos baixos que me faziam gelar. Na última noite, ao terminar o serviço, com o galpão erguido como um monumento ao nosso esforço, Valdir pediu demissão de repente, sua voz baixa e distante, como se falasse de outro mundo. Nós o deixamos na rodoviária no caminho de volta. Partiu para o Paraná sem despedidas longas, desaparecendo na estrada como um fantasma. Nunca mais recebi notícias dele, mas carrego comigo a certeza de que ele levou algo daquela noite. Uma maldição que estava levando consigo, enraizada em sua alma como uma semente maligna. Ainda sinto um calafrio profundo quando paro para olhar a lua cheia, seu brilho prateado me hipnotizando, imaginando se Manuel, o velho guarda do posto, ainda ronda a mata, vigiando aqueles que ousam dormir sobre o luar, sua forma se contorcendo nas sombras. E se Valdir está fazendo o mesmo, transformado em uma criatura da noite, uivando para a lua em algum canto esquecido do Paraná, perpetuando o ciclo de terror que nos marcou para sempre.